capitulação do Ether barra Bitcoin, ela está próxima. Ou o início de uma nova pernada de baixa no par Ether barra Bitcoin. Bom, se você me acompanha aqui no canal nos últimos dias, você sabe que nesse momento eu estou olhando para o Ether para tomar uma decisão de entrada nesse ativo. Obviamente que esperando um pullback para que ele aconteça e nesse pullback seja tomada essa decisão de entrada. Hoje tivemos uma movimentação super importante, até por conta disso eu estou gravando esse vídeo mais tarde para você, que eu gostaria de ter esperado alguns fechamentos para ter mais informações e trazer aqui para você. Mas eu quero que você saiba que nós estamos próximos de uma grande movimentação no Ether barra Bitcoin. Que isso ou vai nos dar uma grande oportunidade da gente entrar nesse ativo e pegar ele em um excelente preço. Bom, Vitalis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, todo mundo quer capturar a altcoin season. E o Ether, ele é o ativo que ele vai nos ditar essa altcoin season. Quando a gente tem o Ether performando bem perante o Bitcoin, a gente vê esse movimento acontecendo nas outras altcoins e aqui que está o momento da gente capturar grandes oportunidades, por exemplo. Quando a gente puxa o gráfico Ether barra Bitcoin, hoje a gente teve uma grande desvalorização nesse ativo, nesse par. Mas a gente acabou voltando para o fundo que nós tínhamos aqui atrás. Esse retorno do fundo, se a gente for buscar dentro de um gráfico diário, por exemplo, a gente vai ver que é a terceira vez que nós estamos vindo dentro dessa zona aqui e o RSI ele está subindo nesse momento. Ou seja, a gente está tendo claras divergências dentro do RSI. Isso daqui é um sinal de região de fundo, tá? E como nós estamos entre essas duas linhas brancas aqui, e para mim é a região de suporte cíclico ali do par Ether barra Bitcoin, que aonde foram os topos, a resistência do ciclo passado, foi exatamente dentro dessa zona aqui. Entendendo isso, entendendo que nós estamos dentro dessa zona, nesse momento eu fico olhando para esse ativo para que eu possa tomar uma decisão de entrada nele, em vez de decisão de entrada, por exemplo, dentro do Bitcoin. Uma das maravilhas dentro do mercado cripto é você poder surfar ciclos e saber rotacionar o seu capital. Existem momentos que você tem que ficar mais em Bitcoin, existem momentos que você tem que ficar mais em altcoins, existem momentos que você tem que se proteger, você ficar fora das suas operações, por exemplo. Mas o ponto é que o que mais traz dinheiro para todo mundo é quando a gente tem a altcoin season acontecendo. Do final de 2022 até aqui, a gente teve uma mini altcoin season em que conseguiu capturar movimentações dentro de Rage, ou dentro de Ronin, dentro de Arrive, por exemplo, cara, conseguiu fazer bons lucros ao longo desse processo. E agora, nesse momento, se a gente chega novamente com esse sinal de que o Ether ele pode performar melhor do que o Bitcoin, obviamente a gente coloca essa altcoin season na mesa. Só que, se a gente perder esse fundo aqui que nós estamos falando, tá? Essa região de suporte aqui do Ether, a gente vai ver uma nova pernada de baixa. Essa daqui é exatamente aquela região onde nós temos um suporte, a gente compra. Mas caso esse suporte ele seja perdido, a gente não compra porque um reteste dele é um ponto de venda, por exemplo. Se a gente perder esse suporte aqui e a gente fizer um flush aqui para baixo e voltar com alto volume, a gente vai ter tido o nosso evento de capitulação, aonde a gente vai ver esse ativo performando logo em seguida. Agora, se a gente voltar abaixo dessa região aqui, perder essa região, aí a gente vai ter mais uma pernada de baixa no par Ether barra Bitcoin. E isso quer dizer que a gente vai ver o Bitcoin performando bem ao longo dos próximos dias, caso o Ether perca aquela região, e a gente vai ver que, por exemplo, Ether não vai estar performando bem. Isso indifere se a gente vai para cima ou se a gente vai para baixo. Bom, entendendo isso, a gente sabe para que lado a gente vai direcionar o nosso capital. Olha só, quando a gente analisa, por exemplo, o Bitcoin na data de hoje aqui, ó, dentro de um gráfico diário, a gente fez um rompimento do canal de baixa que nós tínhamos na data de ontem, tá? E hoje a gente está tentando se superar aqui dentro fora desse canal. Existem, na verdade, dois canais aqui, né? A gente pode traçar uma outra linha secundária, que não é essa daqui, mas sim uma linha que vai unir exatamente as sombras que foram deixadas para trás, e a gente vai ver que estamos exatamente nessa sombra aqui também. Ou seja,
eu só confirmaria um rompimento de todo esse canal aqui a partir do momento que Bitcoin vier acima dessa região. A partir do momento que a gente fizer o rompimento aqui, a gente vai ver ele superando todo esse canal de baixa que nós tivemos. Bom, entendendo isso daqui no Bitcoin, quando a gente olha para o Ether, por exemplo, no curto prazo, a gente já tem um sinal bem bearish no curto prazo. Olha que louco. Quando a gente olha para o Ether, a gente teve uma movimentação de alta acontecendo na data de hoje e essa movimentação de alta ela foi devolvida. Isso daqui é um sinal de que vem um pullback pela frente. E por que eu estou comentando com você, por exemplo, por que Ether pode performar melhor do que o Bitcoin, por exemplo? Porque nesse momento, se a gente tiver um pullback acontecendo, esse pullback ele pode acontecer de uma maneira mais agressiva no Ether, aonde ele nos der uma oportunidade melhor de entrada do que no Bitcoin, por exemplo. Afinal de contas, a gente está vendo o Bitcoin rompendo o canal, tentando se superar ali acima dos 67 mil dólares para sair de dentro daquele canal e ele vai puxar as suas movimentações. Em seguida, a gente vai ter o Ether performando. Depois, a gente vai ter todas as altcoins acontecendo. E quando a gente olha para isso daqui, pode ser que esse pullback aconteça nos próximos dias ou nas próximas horas. A gente já tem um sinal de, por exemplo, de formação ali de pullback. A gente pode traçar retração de Fibonacci aqui e entender até onde que esse ativo ele pode retrair. Ele deu uma agulhada em 0,382, que foi dentro do mesmo candle, tá? Mas eu consideraria um pullback ali entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Qual que é o ponto mais importante aqui para nós? O ponto mais importante para nós não vai ser o price action, mas sim a análise on-chain, aonde a gente vai buscar por esse pullback que ele venha próximo dessa linha dourada que a gente tem aqui embaixo. Essa linha dourada é o momento dos traders, aonde a gente vê que aqui a gente começa a tomar posições de entradas por uma próxima pernada. Na linha azul aqui em cima são as regiões de realização, por exemplo, dos traders. Veja que a gente sempre bate entre a linha azul, a linha dourada, a linha azul, a linha dourada, a linha azul e a linha dourada. Esse é o movimento clássico. Por conta dessa movimentação que a gente vê o preço fazendo nesse momento dos traders, a gente entende que a alta ela não é infinita. O ativo ele não vai subir em linha reta. E se ele subir em linha reta, se isso tudo acontecer, o FOMO que as pessoas esperam que aconteça, você vai ter oportunidade em outros ativos que vão vir em seguida. Se ele subir em linha reta, ótimo, vai embora e a gente olha para outros ativos, por exemplo, como o Ether. Se Ether também subir, a gente tem outros ativos. A beleza dos investimentos é sempre você trabalhar com uma estratégia e não com sentimentos, por exemplo. Ontem, aqui no canal, várias pessoas vieram falar, agora ninguém diz que a alta não é infinita. Obviamente, a alta não é infinita. Se você quiser acreditar que a alta é infinita, meu amigo, boa sorte, porque uma hora você vai cair desse cavalo e você vai cair dele com força, porque ela não é infinita. O mercado, ele se movimenta em ondas. Então, sabendo disso, que o mercado se movimenta em ondas, sabendo que as movimentações que estão acontecendo no Bitcoin, elas são bem bullishes, a gente vai esperar por uma retração onde a gente vai ter sinais de entrada para que a gente possa tomar uma posição, aonde a gente vai buscar fazer uma entrada em pontos mais estratégicos, por exemplo, dentro da linha dourada, do que fazer entradas na linha verde aqui em cima, onde os traders estão realizando seus lucros nesse momento. E outra métrica aqui também, que a gente está acompanhando aí nos últimos dias, que vem mostrando altas realizações de lucro, é exatamente o que os long-term holders eles estão fazendo. Eles estão vendendo nesse momento. Essas altas realizações de lucro aqui, elas acabam sendo um problema, tá? Então, fique muito cauteloso dentro dessa região, menos ganância o possível dentro dessa região. As pessoas que quiserem acreditar que a alta é infinita, que essa vai ser a última pernada, que esse é o início da grande bull run, que a gente vai subir uma grande movimentação de alta, olha, toma muito cuidado com todas essas frases. O mercado, ele se movimenta em ondas, ele nos dá oportunidades o tempo inteiro. Ser cauteloso nesses momentos de rompimento é a melhor estratégia que você pode tomar. Inclusive, o mercado americano, na data de hoje, ele está nos mostrando isso. Ontem, a gente teve um rompimento de uma cunha ascendente. Esse rompimento aconteceu para cima. E como eu comento bastante com vocês, a maior parte dos rompimentos, eles acabam direcionando o mercado para o outro lado.
Um dos motivos por eu estar gravando esse vídeo aqui mais tarde é exatamente por conta da movimentação do S&P 500. Se a gente fizer o fechamento do S&P 500, que vai acontecer daqui meia hora da gravação desse vídeo aqui, e amanhã a gente perder a mínima desse candle aqui, pode esperar que a gente vai ter mais correções acontecendo dentro do mercado americano. E saiba que todo esse FOMO que está acontecendo, essa subida do Bitcoin que estamos tendo nesse momento, é muito por conta do S&P 500, onde a gente está tendo um ânimo acontecendo no mercado, porque a economia está tudo bem, e bom, não é bem assim que eu tenho uma visão nesse momento. Eu estou aqui esperando por sinais de entrada, uma tomada de decisão de aporte em um ponto mais estratégico. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Não sei. Infelizmente não. Hoje de manhã parecia que a gente tinha sinais de entrada, mas em minutos esses sinais foram devolvidos. Estarei aqui analisando o mercado todos os dias e tomando as minhas decisões de compra e venda. Eu recomendo que você tenha controle emocional, deixe o FOMO de lado e seja um pouco mais racional e mais estratégico. Faça entradas com posições estruturadas. Não entre sem um stop nesse momento. Porque aqui é onde a gente está dentro de uma definição de fim de um rally, ou a gente faz um rompimento desse canal no Bitcoin, a gente vai buscar um novo all-time high e ele puxa o mercado inteiro em seguida. Então, fique ligado nas próximas análises aqui do canal. Forte abraço, tamo junto e valeu!